Vamos lá, pessoal. Eu sou o professor Wesley Torres. Estamos aqui hoje no nosso primeiro bloco das questões de 2013 do Enem, gabaritando todas as questões de geografia. Se você começou a acompanhar agora, saiba que antes desse bloco, a gente já tem gravado todas as questões de 2012 e de 2011. Então, acompanhe todas. Se você já vem acompanhando, a gente está quase acabando. Temos aí pela frente 18 questões em média de geografia na prova de 2013. Pessoal, por qual motivo é importante revisar as provas do Enem? Você que está acompanhando a gente desde o começo, já deu para ver que no Enem eles costumam repetir conteúdos. Então, por exemplo, questão agrária, todas as provas que a gente já fez, caiu. Questão do espaço rural, questão relacionada à indústria, está frequente, sempre cai em provas do Enem. Questões relacionadas a problemas ambientais. Então, o Enem ele tem certos eixos que são comuns. A outra coisa que também tem caído bastante nas questões de geografia é atualidades. Então, lá em 2011, a gente falou de uma questão sobre o mundo árabe. Em 2012, a gente falou de uma questão sobre a crise de 2008. Em 2013, novamente tem questões relacionadas a atualidades. E como a gente já falou lá no comecinho, a redação, ela também costuma estar embasada em assuntos atuais, onde você precisa ter um certo conhecimento prévio daquilo. Ok? Resposta de questão, o gabarito, o próprio INEP, que é quem organiza o Enem, te fornece. Então aqui você vai assistir essas aulas, porque a gente vai ver a resposta da questão, a gente vai ver o gabarito e a gente vai ver o conteúdo. A gente aprofunda o conteúdo, a gente revê tudo para que você faça a prova do Enem e não erre mais nenhuma prova, nenhuma questão de geografia do Enem. Eu sou o professor Wesley Torres, já vamos partir para a nossa primeira questão. Então vamos lá para a tela. Primeira questão, ela fala sobre o trabalho flexível, que a gente também já falou em outras provas. Então aqui a gente tem o seguinte, um trabalhador em tempo flexível controla o local de trabalho, mas não adquire maior controle sobre o processo em si. A essa altura, vários estudos sugerem que a supervisão do trabalho é muitas vezes maior para os ausentes do escritório do que para os presentes. O trabalho é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador mais direto. Comparada à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção do tempo analisada no texto pressupõe que, item A, as tecnologias de informação sejam utilizadas para democratizar as relações laborais. Letra B, as estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Letra C, os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Letra D, as organizações sindicais sejam fortalecidas com a valorização da especialização funcional. E letra E, os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Volta para cá um minutinho. Já falamos de maneira de trabalho, de modos de produção, de várias coisas. Fordismo e Taylorismo, essa já é a quarta, quinta questão que está caindo de 2011 até essa prova de 2013 que a gente começou agora. Pessoal, presta atenção. Lá no início do século XX, eu tenho a presença do Taylorismo e também a presença do Fordismo, que é aquela organização bem rígida do trabalho, aquela ideia de bater o ponto. Aquela ideia do trabalho não especializado, da pessoa repetir um trabalho repetitivo. Atualmente, como a gente já falou também, a gente tem uma nova tendência, a ideia da flexibilização do trabalho. Cada vez maior o número de pessoas que trabalham em casa. E é isso que a nossa questão está falando. Como assim trabalhar em casa? Eu sou um programador, eu crio programas de computador. Eu não necessariamente preciso trabalhar em um espaço físico da minha empresa. Eu trabalho em casa com base no que eu tenho que produzir. Então, o meu supervisor, o meu chefe, é o que está falando na questão também, essa relação de chefe, de trabalhador, não é quebrada, apenas a questão física. Então, o meu chefe, ele não me cobra uma carga horária, ele me cobra apenas um resultado. Então, você tem que produzir determinado software, no caso que a gente está dando exemplo, em uma semana. Você vai fazer isso na sua casa, eu não quero saber quando você vai trabalhar, eu só quero saber que você me entregue em uma semana. Ok? Essa é a ideia que está por trás da nossa questão. Então, comparado à organização do trabalho característica do Taylorismo e do Fordismo, a concepção do tempo analisada pressupõe que, então, o que vai acontecer relacionado a isso? Como eu falei para vocês, a gente revê o conteúdo
Então vamos dar uma voltada ali na tela, vamos compreender um pouquinho disso aí que está sendo falado de trabalho flexível. Então primeiro, o Fordismo e o Taylorismo que a gente está falando, eles remontam ao início do século XX, foram quando surgiram, eles vão criar aí a segunda revolução industrial, racionalidade da produção. Então, minha produção vai ser cada vez mais racional. Uso de mão de obra não qualificada. Então, eu quero baratear os custos, por isso eu faço trabalho repetitivo. Volta para cá mais um minutinho. Pessoal, a ideia do Ford, a gente já falou isso novamente, aqui a gente está falando de trabalho, não de produção. Mas a ideia do Ford era reduzir os custos para cada vez mais ele aumentar o lucro. Ele poder massificar, no caso, a venda de carros. Isso foi feito por meio do trabalho repetitivo, de uma mão de obra não qualificada. Então, os trabalhadores trabalhavam em longas cargas horárias, de forma extremamente segmentada, de forma extremamente controlada, e esse controle era feito por esse modelo, o Taylorismo e o Fordismo. Atualmente, o que está sendo proposto então, no trabalho flexível é uma outra forma. Aqui a gente tem uma imagem do Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos. Esse filme é um épico, ele mostra de fato o que é o Fordismo. Então, um trabalhador que faz sempre o mesmo trabalho, que ele está submisso a uma questão de hierarquia, então tem o chefe, tem que bater o ponto. Tudo isso é visto nesse vídeo. Aqui a gente tem novamente outra imagem, vamos dar uma olhada na tela para ver de forma melhor. Aqui eu tenho crianças trabalhando nessa indústria têxtil, aqui no caso, né, produção de roupas. Então, o uso de mão de obra não qualificada, o uso de mão de obra que não precisa de qualificação. Volta para cá mais um minutinho. Como eu falei para vocês, atualmente a gente tem uma nova tendência, a tendência do trabalho flexível. Uma das empresas que tem um reconhecimento em função disso é o Google, que ele apresenta novos ambientes de trabalho, novas formas de contratação. Então, o Google, por exemplo, nas contratações, eles não prezam por um trabalhador não qualificado. Eles prezam bastante por um trabalhador de alta qualificação, que tenha uma grande capacidade de criatividade, de criar novas ferramentas. Afinal, esse é o produto comercializado por essa empresa que é o Google. Voltando lá para a nossa tela novamente, aqui vendo de novo imagens que a gente já viu em outros blocos, em questões sobre o trabalho. Então, aí uma empresa, um escritório da Google. Aqui uma nova imagem. Então, os trabalhadores podem, por exemplo, jogar videogame. Por qual motivo? Eles trabalham de acordo com a produção e não de acordo com regras rígidas relacionadas ao tempo do trabalho. Aqui, novamente uma imagem do Google, um escritório completamente diferente do que foi apresentado no Toyotismo, no Fordismo, perdão, ou também no Taylorismo. Voltando aqui então para a nossa questão, pessoal, volta aqui um minutinho. Agora a gente consegue resolver ela sem nenhum problema. Então o que ele está falando é o seguinte, levar o trabalho do ambiente de trabalho para casa. Então começar a produção, no caso aí de software, de produtos que podem ser feitos de forma remota em casa. Vai gerar o quê? Vamos voltar lá para a nossa questão. Vamos voltar para a tela para a gente poder responder essa questão. As tecnologias de informação sejam usadas para democratizar as relações laborais. Laborais é relações de trabalho. A gente acabou de falar que essas relações, elas continuam a mesma. Então a questão da hierarquia continua a mesma. A questão do controle dessa produção continua o mesmo. Então, item errado. Item B. As estruturas burocráticas sejam transferidas da empresa para o espaço doméstico. Pessoal, volta para cá um minutinho. Quando eu falo de estrutura burocrática, eu estou falando das partes da empresa relacionadas à contratação, relacionada aos aspectos administrativos, aos aspectos financeiros. Isso não é transmitido para o lado espaço doméstico. Então, item também incorreto. Então, voltando lá para a nossa questão, item B não está correto. Item C. Os procedimentos de terceirização sejam aprimorados pela qualificação profissional. Terceirizar é quando eu passo um serviço da minha empresa para uma outra empresa, uma empresa terceirizada. Não é isso também que está sendo tratado na nossa questão. Estou falando do trabalho ser descentralizado. Item D. As organizações sindicais sejam fortalecidas. Pessoal, volta para cá um minutinho. Uma das coisas que fortalecem uma organização sindical é o fato dos trabalhadores
trabalharem no mesmo local físico. De acordo com o que eu tenho, os trabalhadores trabalhando em casa, eu não tenho uma relação, uma interação maior entre eles. Dependendo da empresa, pode ser que os funcionários dessa empresa nem mesmo se conheçam. Então, a questão da organização sindical, nesse aspecto, ela deve ser reduzida e não maximizada. Então, item também incorreto. Último item, item E. Os mecanismos de controle sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho. Item correto. Volta para cá um minutinho. Por que esse item está correto? Pessoal, o que eu estou falando é o seguinte. Eu agora não me preocupo em como você vai trabalhar. Eu não me preocupo com o processo. Eu me preocupo apenas com o resultado. Então o que eu quero saber é, me entrega o que eu quero. Como você vai fazer, aí não me importa. Deu para entender essa questão? A gente está falando aí de uma questão social, uma questão produtiva, mas que acaba influenciando uma ampla gama global de relações trabalhistas, de relações econômicas. Então, por exemplo, a Índia, ela é um país que fornece muito serviço relacionado a call center, serviço de telefonia. Por qual motivo? A Índia... Perdão, pessoal. A Índia é um país que fala o inglês. O inglês é uma língua internacional. Lá eu vou ter uma mão de obra barata. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, estadunidense, que eu preciso de um serviço de call center. Fornecer esse serviço nos Estados Unidos é caro. Então, onde que esse serviço vai ser fornecido? Na Índia. Então, você pega o seu telefone aqui no Brasil, tenta entrar em contato com a empresa dos Estados Unidos, mas você está falando com um cidadão indiano, lá no país da Índia. Ok? Ele representa a empresa dos Estados Unidos, mas é isso que a gente está falando, a descentralização do trabalho, a globalização até mesmo das formas de trabalho. Tranquilo essa questão? Queridos, prazer grande estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio. Você acabou de assistir um trechinho da aula de um dos nossos professores aqui do projeto Estúdio On. Em nome da coordenação do projeto Estúdio On, estou dando a você boas-vindas. Na realidade, esse projeto nasceu a partir de uma coordenação que trabalha com concurso pré-vestibular há bastante tempo. O Estúdio On faz parte de um grupo de sites, um na área de videoaula de concurso, um que é na área de questões para concurso vestibular e OAB, e um outro site que é um site de notícias de concurso e Enem. Então ele faz parte desse grupo. Esse site nasceu com a finalidade de ser uma ferramenta estratégica para ajudar você na sua aprovação. Esse site reúne os melhores professores de Brasília e os melhores professores do Brasil, tudo bem? Esse site, a nosso estúdio, a nossa estrutura funciona em Brasília, aqui no Distrito Federal. Os nossos professores são renomados professores aqui do DF e são professores que atuam não apenas em grandes colégios aqui do DF e os principais pré-vestibulares aqui do Distrito Federal. Então nós temos a melhor equipe de Brasília e a melhor equipe do Brasil. Professores capacitados, boa parte deles formados na Universidade de Brasília, professores que trabalham com o programa de avaliação seriada, que é o PAS da UNB, professores que trabalham com o vestibular, com a preparação dos alunos para o vestibular da UNB e principalmente no nosso contexto do Enem. Você pode adquirir no nosso portal as videoaulas das resoluções das questões das provas do Enem de 2011, 2012 e 2013. Ou seja, vamos supor que você vai adquirir matemática. O que você vai adquirir? Todas as resoluções detalhadas das provas de 2011, 2012 e 2013. A mesma coisa vale para português, a mesma coisa vale para inglês e todas as matérias cobradas no certame do Exame Nacional do Ensino Médio. Beleza? Uma coisa interessante. Quando você adquire uma disciplina, por exemplo, você adquire matemática. Quando você adquire matemática, vamos supor que a gente está entrando aqui como aluno e a gente vai entrar numa determinada aula aqui. Vou colocar para você aqui uma aula, fechando a tela para você ver. Uma aula do professor Paulo Henrique. Então você adquiriu essa aula. Você deu um play, a aula vai começar. Eu estou só mostrando um pedacinho para você, você está sem áudio aí. Uma coisa bastante interessante. Quando você clica aqui nesse play, você assiste esse curso, na realidade são várias videoaulas, você pode clicar e abrir até 3 vezes. Só que tem um detalhe interessante.
Quando você dá o play aqui, nós temos um play que vai e volta, 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 quantas vezes você quiser. Fecha aqui em mim. O que significa dizer? Se você quiser assistir aula, por exemplo, do professor de matemática o dia inteiro, a mesma videoaula, você pode. Então você apertou, ele carregou. Você vai e volta, 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 quantas vezes você quiser. Se você quiser ficar o dia inteiro nessa mesma videoaula, 2, 3 dias, sem desligar o computador, você pode, não tem problema. Depois que você fechou, contou o primeiro vídeo. Você tem mais 2 acessos, mesma coisa, segundo e terceiro, vai e volta, quantas vezes você quiser. Cada disciplina para você adquirir, você paga R$ 9,00. Só matemática, só português, só inglês, só história, só geografia. Aí alguém vai perguntar para mim assim, Cosme, eu quero adquirir tudo. Aí eu tenho um preço todo especial para você, porque você vai se tornar assinante do nosso portal. Assinatura mensal, R$ 39,00, trimestral, R$ 62,00, semestral, R$ 93,00 e anual, R$ 120,00. Professor, eu posso parcelar esses R$ 39,00? Pode, pelo sistema PagSeguro da UOL. Esses R$ 39,00 você pode parcelar no cartão de crédito em 10, 12 vezes. Não tem o menor problema, do jeito que você quiser. Ou seja, você adquire só a disciplina ou você adquire a assinatura. Mas professor, estamos próximo à prova do Enem. Faltam 3, 4 meses. É interessante fazer uma assinatura anual? É interessante sim. Não estou falando que você não vai passar no Enem, mas você tem a prova do Enem agora, começo do ano você tem vários vestibulares a nível de Brasil, das universidades federais, das universidades estaduais, e os conteúdos comuns do Enem também são comuns a esses vestibulares. Então vale a pena você fazer uma assinatura semestral ou uma assinatura anual. Na assinatura mensal, na assinatura trimestral ou na assinatura anual, né? Ou na assinatura mensal, você carrega e assiste os vídeos de todos os cursos, todas as aulas, quantas vezes você quiser. Só tem aquela questão de contar o vídeo, quando você compra, você adquire por assunto. Beleza? Você pode estudar na sua casa, você pode acessar através de um tablet, através de um celular e com certeza vai ser uma ferramenta importante para ajudar você. Detalhe interessante, todas as aulas, as questões que estão sendo resolvidas, você recebe esse material em PDF para você fazer a impressão, para você imprimir. Então o professor está resolvendo a questão, você imprime o material, ou você joga na tela do computador e você vai com o material lendo o enunciado e vai fazendo as suas observações. Isso para quê? Para ajudar você na resolução das provas, para você ter sucesso. Adquira hoje, seja assinante hoje do site StudioOn. Então você pode acessar o site aqui, ó. Você clica aqui, você cai direto no nosso site e você pode adquirir o nosso produto. Mas, queridos, para terminar, eu estou aqui também para falar da editora Exato. A editora Exato, ela é parceira do StudioOn. A editora Exato trabalha no segmento de pré-vestibular há 15 anos. Ela, trabalha com apostilas de pré-vestibular e apostilas de Enem. E ela vende, comercializa apostila para todo o Brasil e principalmente para as principais escolas, os principais colégios e os principais pré-vestibulares do país. Para o Enem, a editora Exato, ela fez um lançamento especial de 4 cadernos. Caderno de linguagens, teoria e exercício. Caderno de matemática e suas tecnologias, teoria e exercício. Caderno de ciências humanas, teoria e exercício. E caderno de ciências da natureza. O que a editora fez? Ela fez um estudo estatístico de todas as provas do Enem. E ela pegou aqueles assuntos que caem mais, os assuntos mais importantes. Fez um resumão da teoria e em seguida colocou as provas do Enem. Ou seja, há questões para você, de fato, fixar melhor a matéria e um resumo básico para ajudar você ali a pegar aquela matéria, a aprender ou revisar aquela matéria que vai ser importante para a sua preparação. Beleza? Olha só, esses 4 cadernos você adquire por R$ 140. Uma coisa interessante, entrando aqui no site da editora,
Acompanhe uma coisa bastante interessante comigo aqui, ó. Quando você entra no site da editora, você percebe que você pode parcelar pelo PagSeguro da UOL, o frete é grátis. Quando você clica aqui em abrir um livro, a gente abre o caderno para você ver como que é o caderno. Então você pode ter uma noção de como é um caderno. Tem um pedacinho do caderno aqui, ó. Você vê, ó, por exemplo, aqui eu estou falando de um tema de gramática, aí tem as noções básicas do tema, depois tem os exercícios, que são as provas do Enem e outras questões para enriquecer a matéria. A mesma coisa acontece aqui, ó, interpretação textual. Você tem aqui, ó, um pedacinho do conteúdo e depois em seguida você tem questões. Fecha aqui em mim. O que a editora fez? Ela pegou os principais pontos, pegou os principais temas, e em seguida colocou, né, a questão do Enem relativa àquele tema, e em seguida outras questões de outros vestibulares, questões semelhantes, questões parecidas, para ajudar na sua fixação. Em seguida tem o gabarito. Esses 4 cadernos você vai adquirir por R$ 140. Para que você adquira este caderno, você vai acessar este link aqui, ó, que está aparecendo aqui na tela. Acesse esse link e você pode adquirir o seu caderno. Também pelo PagSeguro da UOL. Você paga R$ 140 e você pode pagar parcelado. Eu posso te dar um conselho? Adquira uma assinatura do Projeto Estúdio On e adquira também, não é, essa apostila da Editora Exato, que com certeza vai ajudar você bastante na sua aprovação. Eu vou ficando por aqui, é um prazer estar aqui com você. E você que é nosso aluno, você que já adquiriu o nosso produto, acompanhe e tenha contato com o nosso site, a nossa fanpage do Estúdio On, que nós vamos divulgar aulões ao vivo, gratuitos para todo o Brasil, para que você possa conhecer melhor a nossa equipe e a gente possa ajudar você para a preparação da prova do Enem. Beleza? Um abraço todo especial para você. Até a próxima!